Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Arquitetando Obras. Hoje temos um tema super bacana para discutir, que é a diferença na construção de casas no Brasil e nos Estados Unidos. Tenho certeza de que muitos de vocês já se perguntaram por que as casas dos Estados Unidos parecem tão diferentes das nossas aqui no Brasil, não é mesmo? Temos percebido uma grande crescente de construções de casas residenciais nos Estados Unidos, principalmente para quem quer investir por lá. E pensei, por que não fazer um vídeo mostrando a diferença das casas desses dois países? Vamos mergulhar nesse assunto, explorando desde os materiais utilizados, passando pelos métodos construtivos, até chegar aos estilos e acabamentos. Nós vamos dividir esse vídeo em 4 partes principais: fundamentos e estruturas, materiais de construção, instalações e acabamentos e, por fim, estilos e projetos. Então, se você está pensando em construir, reformar ou apenas curioso sobre essas diferenças, fique até o final do vídeo porque tem muita informação útil vindo por aí. Antes de começarmos, não se esqueça de dar um like neste vídeo se você gosta de conteúdo sobre construção e arquitetura e de se inscrever no canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Agora, sem mais demoras, vamos direto ao assunto e descobrir como é construir uma casa no Brasil comparando aos Estados Unidos. Vamos lá. Vamos começar pelo alicerce de qualquer construção, que são o quê? Os fundamentos e a estrutura. Esses elementos são a base que sustenta nossos lares e por isso são extremamente importantes. No Brasil, as casas são tradicionalmente construídas com alicerces de concreto armado, ou seja, concreto com armação de ferragem. Este material é escolhido pela sua durabilidade e resistência, especialmente em regiões com solos menos estáveis. A construção com concreto armado envolve a criação de uma base sólida com aço e concreto, que é capaz de suportar grandes cargas e oferece uma grande estabilidade. Este método é especialmente importante em áreas sujeitas a desastres naturais, como enchentes ou deslizamentos de terra. Além disso, no Brasil, as paredes são geralmente feitas de tijolos cerâmicos ou blocos de concreto. Os tijolos cerâmicos são feitos a partir da queima de argila, que é um material em abundância no Brasil, que é um material em abundância na natureza. Por isso é amplamente utilizado na construção civil. Além do tijolo cerâmico, temos os de concreto, também conhecidos como blocos. Eles são fabricados a partir de uma mistura de cimento, areia, agregados, que são as famosas britas, aditivos e água. Os blocos de concreto são escolhidos pela sua resistência e facilidade de construção, sendo comumente utilizados em construção de maior porte. Agora vamos atravessar o oceano e ver como isso funciona nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a construção de casas é bem diferente, começando pelo uso predominante da madeira. Isso mesmo, muitas casas americanas têm uma estrutura de madeira. Esse método é chamado de wood frame e é muito popular por várias razões. A primeira é que a madeira é um material abundante e barato nos Estados Unidos. E a segunda, ela permite uma construção muito mais rápida em comparação ao concreto e tijolos. Nos Estados Unidos, a fundação das casas geralmente é feita de concreto, mas a estrutura principal, incluindo paredes e telhados, é feita de madeira. Esse método oferece flexibilidade, permitindo que os construtores facilmente façam modificações no design durante a construção. Além disso, as construções de madeira são mais leves, o que pode ser uma vantagem em áreas com solo menos estável. Uma diferença interessante é a utilização do basement nos Estados Unidos, algo que não é comum no Brasil. Os basements são porões que podem ser utilizados como espaços adicionais, como salas de estar, escritórios ou áreas de armazenamento. Esses espaços são possíveis devido a fundações de concreto, que criam uma área utilizável abaixo da casa. E você, sabia dessas diferenças? Qual método você acha mais eficiente ou interessante? Deixe nos comentários e continue com a gente para descobrir mais sobre como as casas são construídas nesses dois países. Agora vamos falar sobre os materiais que compõem as casas no Brasil e nos Estados Unidos. A escolha dos materiais não é apenas uma questão de preferência, mas também de disponibilidade, clima e também tradição. No Brasil, o tijolo cerâmico é o rei das construções. Esse material é escolhido principalmente por sua abundância na natureza,
pelo fato da matéria-prima ser argila. E além disso, sua fabricação é relativamente simples e barata. Outro material muito utilizado no Brasil, como falei anteriormente, são os blocos de concreto. Esses blocos são uma alternativa aos tijolos cerâmicos e são muito conhecidos por sua resistência e versatilidade. Eles são frequentemente usados em construções maiores ou em locais onde se precisa de maior resistência estrutural. Além disso, os blocos de concreto podem ser fabricados em diferentes tamanhos e formas, o que oferece flexibilidade no design. Além disso, em algumas regiões do Brasil, especialmente no sul, também se utiliza bastante a madeira para construção, principalmente em áreas rurais e em construções de menor porte. A madeira é escolhida pela sua facilidade de manejo e pelo conforto térmico que oferece. Nós podemos aqui elencar dois métodos construtivos que utilizam materiais diferentes, que são o método construtivo ICF e o steel frame, que são utilizados também tanto no Brasil como nos Estados Unidos. Eu vou deixar um card aqui em cima para que você veja um vídeo que nós fizemos sobre o método construtivo ICF. Nós trouxemos como pioneiros para a nossa cidade esse método construtivo. E se você quer que eu faça um vídeo falando sobre o steel frame, coloca aqui nos comentários. Nos Estados Unidos, a madeira é o material predominante na construção de casas. A abundância de florestas e a tecnologia avançada de processamento de madeira tornam esse material uma escolha lógica. As casas de wood frame são rápidas de construir, flexíveis em design e relativamente baratas. A madeira é cortada em tamanhos padronizados, o que facilita a construção e reduz o tempo necessário para levantar uma estrutura. Para as paredes internas, os americanos geralmente utilizam drywall, que são placas de gesso acartonado. O drywall é leve, fácil de instalar e permite uma manutenção simples das instalações elétricas e hidráulicas. Se precisar fazer uma modificação ou reparo, o drywall é muito mais fácil de lidar do que as paredes de alvenaria. Outro material comum nos Estados Unidos para revestimento externo é o escolhido por sua durabilidade, baixo custo e facilidade de manutenção. Além disso, ele pode ser fabricado em uma variedade de cores e texturas, oferecendo opções estéticas diversas. A escolha dos materiais de construção reflete as necessidades e preferências de cada país. Enquanto o Brasil foca na durabilidade, os americanos priorizam a rapidez e a flexibilidade na construção. E você? Qual desses materiais acha mais interessante para construir a casa dos seus sonhos? Deixe a sua opinião nos comentários. Agora vamos explorar o interior das casas e ver como as instalações elétricas, hidráulicas e os acabamentos são feitos no Brasil e nos Estados Unidos. Essas etapas são fundamentais para o conforto e a funcionalidade das residências. No Brasil, as instalações elétricas e hidráulicas geralmente são embutidas nas paredes de alvenaria. Isso significa que, durante a construção, os tubos e fios são colocados dentro das paredes de tijolo ou bloco. Esse método é vantajoso porque protege as instalações contra danos externos e dá um acabamento mais limpo. No entanto, qualquer manutenção ou reparo pode ser mais complicado, pois exige quebrar as paredes para acessar os encanamentos e fios. Em termos de acabamento, no Brasil é comum o uso de pisos cerâmicos ou porcelanatos, especialmente em áreas úmidas como cozinhas e banheiros. Esses materiais são escolhidos por sua durabilidade, facilidade de limpeza e resistência à água. Nas áreas de estar e dormitórios, o piso laminado e a madeira também são populares, oferecendo um visual mais aconchegante. Nos Estados Unidos, as instalações elétricas e hidráulicas são frequentemente feitas dentro das paredes de drywall. O drywall permite fácil acesso às instalações, facilitando reparos e modificações sem a necessidade de grandes obras. Isso é especialmente útil em casas onde as mudanças e upgrades são frequentes. Para os acabamentos, nos Estados Unidos é muito comum o uso de carpetes, especialmente em áreas como salas de estar e quartos. O carpete oferece conforto térmico e acústico, mas requer uma manutenção mais cuidadosa para evitar alergias e acúmulo de sujeira. Em áreas como cozinhas e banheiros, pisos de linóleo, vinil ou ladrilhos cerâmicos são frequentemente usados, devido à sua resistência à água e facilidade de limpeza. Outro acabamento muito utilizado nos Estados Unidos são as molduras e rodapés decorativos, que dão um toque clássico e elegante ao ambiente.
Essas molduras podem ser feitas de madeira ou material sintético e são fáceis de instalar sobre as paredes de drywall. Além disso, nas casas americanas é comum o uso de tintas em tons neutros para as paredes, criando ali um ambiente clean e versátil. Enquanto no Brasil as cores mais vibrantes ou ousadas são frequentemente usadas para dar personalidade e alegria aos ambientes. Em resumo, as instalações e acabamentos refletem não apenas a praticidade, mas também o estilo de vida de cada país. No Brasil, prioriza-se a durabilidade e a estética calorosa, enquanto nos Estados Unidos a flexibilidade e a funcionalidade são destacados. Qual estilo de acabamento e instalação você prefere para a sua casa? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Agora vamos falar sobre a variedade de estilos e projetos de casas que encontramos no Brasil e nos Estados Unidos. A arquitetura de um país reflete muito sobre sua cultura, clima e história. No Brasil, a diversidade de estilos arquitetônicos é enorme. Temos desde casas modernas e minimalistas, com linhas retas e grandes aberturas de vidro, até casas de estilo colonial influenciadas pela arquitetura portuguesa. Essas casas coloniais são caracterizadas por seus telhados de barro, paredes de tijolos e grandes varandas, proporcionando um charme histórico e aconchegante. Outro estilo muito popular no Brasil são as casas de praia, especialmente nas regiões costeiras. Essas casas são projetadas para aproveitar a ventilação natural e a vista para o mar, com varandas amplas, grandes janelas e muitas vezes construídas com materiais como madeira e bambu que resistem bem ao ambiente salino. Nos Estados Unidos também encontramos uma grande variedade de estilos. Um dos mais icônicos é o estilo colonial americano, que remonta ao período das 13 colônias. Essas casas possuem simetria, telhados inclinados e muitas vezes uma fachada de tijolos ou madeira pintada de branco. Outro estilo muito comum é o ranch style, ou estilo rancho, que surgiu no oeste americano. Essas casas são geralmente térreas, com um design simples e aberto, muitas vezes em formato de L ou U, integrando a casa com o espaço externo, ideal para o clima seco e quente do oeste dos Estados Unidos. Além disso, nas grandes cidades dos Estados Unidos, como Nova York e São Francisco, é muito comum encontrar casas no estilo vitoriano, que são conhecidas por suas fachadas ornamentadas, cores vibrantes e detalhes arquitetônicos complexos. Essas casas oferecem um charme histórico e são muito valorizadas. Nos últimos anos, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, o estilo moderno e sustentável tem ganhado espaço. Casas com design arrojado, uso de tecnologias verdes, como painéis solares e sistemas de aproveitamento de água de chuva, estão se tornando mais populares. Esses projetos buscam não só a estética, mas também a eficiência energética e a sustentabilidade ambiental. A escolha do estilo arquitetônico muitas vezes é influenciada pelo clima e pelas preferências pessoais dos proprietários. No Brasil, as casas são projetadas para maximizar a ventilação natural e proteger contra o calor intenso, enquanto nos Estados Unidos, a integração com o ambiente externo e a eficiência energética são frequentemente priorizadas. E você, qual desses estilos combina com seu gosto pessoal? Prefere a modernidade e a sustentabilidade das casas contemporâneas ou o charme histórico dos estilos coloniais e vitorianos? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe suas preferências conosco. E aí, pessoal? Foi uma jornada e tanto explorar as diferenças na construção de casas no Brasil e nos Estados Unidos, não é mesmo? Vimos como cada país tem suas próprias técnicas, materiais e estilos que refletem não só as necessidades práticas, mas também a cultura e a história de cada lugar. No Brasil, a solidez e a durabilidade das construções de concreto e tijolos nos mostram a importância de um lar resistente e confortável. As casas de estilo colonial e as modernas residências de praia nos fazem valorizar tanto o passado quanto a beleza natural que nos cerca. Já nos Estados Unidos, a flexibilidade e rapidez das construções de madeira e drywall nos surpreendem, mostrando como a inovação pode facilitar a vida. Os estilos variados, desde o colonial americano até o rancho e o vitoriano, revelam uma rica tapeçaria de influências culturais e históricas. Essas diferenças não apenas destacam como cada país aborda a construção de casas, mas também como as pessoas vivem e interagem com seus lares. Cada escolha de material, cada detalhe arquitetônico reflete a maneira única de como nos conectamos com os nossos espaços de vida.
E você, qual estilo de construção e design prefere? Gostou mais da durabilidade e tradição das casas brasileiras ou da flexibilidade e inovação das casas americanas? Deixe sua opinião nos comentários, queremos muito saber o que você pensa. Antes de terminarmos, não se esqueça de curtir esse vídeo se você gostou, se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo novo e compartilhe esse vídeo com seus amigos que também são apaixonados por construção e arquitetura. Cada like e inscrição nos ajuda a continuar trazendo conteúdos interessantes e informativos para vocês. Muito obrigado por assistir e por fazer parte da nossa comunidade. Nos vemos no próximo vídeo. E para mais conteúdos fascinantes sobre o mundo da construção e design, siga nossas redes sociais e acompanhe o nosso canal. Até a próxima!